louvores diante da Tua presença, mas que nesta hora o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha achar guarida em cada coração nesta noite, trazendo a paz do Senhor, trazendo o refrigério, trazendo, ó Pai, a mudança que nós necessitamos nas nossas vidas nesta noite. E é esta palavra, Senhor, que vai nos salvar. Papai querido, nós queremos esvaziar de nós mesmos aqui nesta noite, mas queremos sair cheios daqui da Tua presença nesta noite. E diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos o Teu servo. Papai querido, ele irá ministrar a Tua palavra. Papai querido, usa ele, continua usando ele, ó Pai, para falar com a Tua amada igreja. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sempre uma alegria a gente estar reunidos no único propósito, morar no céu, participar dessa vida eterna que é dada àqueles que querem realmente buscá-la. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 1 João, capítulo 3. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Apocalipse, voltando Judas, depois 1 João. Não, 3 João, 2 João, 2 João, né? Capítulo 3. Amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haverá de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso não são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que eu visse desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir o seu irmão passando necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas de fato e de verdade. Podeis assentar, irmãos. Amar a Deus de todas as suas forças, de todo o teu conhecimento, de toda a tua vontade, e o próximo como a si mesmo. Isso é o resumo das leis. Porque quando você ama seu irmão, você não deseja mal a ele. Quando você ama de verdade o seu irmão, você não calunia ele, você não o mata, você não o rouba, você não o trai. Quando você ama seu irmão, você quer sempre o bem. Isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, porque quando nós viemos do mundo, assim como a serpente lá no comecinho manipula Eva, e aí aquilo que eles aprendem são passados pela sua geração. O que acontece depois? Um dos seus filhos, Caim, mata o outro filho, chamado Abel, porque não estava andando na conformidade das coisas de Deus. Esse é o verdadeiro sentido. Você vai ver grandes homens fazendo todas essas grandes obras maravilhosas, que no começo não foi fácil para nenhum deles. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Noé, não foi fácil para Jacó. E Jacó teve que ter uma mudança muito grande, porque ele manipulava tudo e todos ao seu redor para obter lucros próprios. Mas quando ele começa a andar com Deus, ele começa a observar que ele precisava de haver uma mudança na sua vida. Precisava de amar. Depois de toda aquela caminhada, depois de ter aprendido, porque quando você começa a andar com Deus, Ele vai nos mostrando os caminhos verdadeiros da sua fome, da forma que a gente possa entender, com cada um Ele vai falar da sua maneira, porque não existe limites para Deus conversar conosco. A partir daquele momento, Jacó começa a ser enganado pelo seu próprio tio Labão, e tudo aquilo que ele fez, ele recebe. Tudo aquilo que ele enganou, ele é enganado. E aí ele começa a olhar o horizonte e ver que para você andar com Deus é preciso de haver uma mudança. Porque se você não mudar, você não vai conseguir alcançar o fruto, as coisas que Deus tem de melhor para você aqui nessa terra. Foi assim com aqueles irmãos, quando Deus entrega a terra prometida para eles entrarem, a primeira vez que eles já tinham saído do Egito. E apenas Josué e Calebe olham para aqueles gigantes e falam: o povo é grande, mas o nosso Deus é muito maior, porque eles tinham visto aquilo que Deus já tinha feito para eles serem libertos do país mais poderoso, que era o Egito. Mas os outros não conseguiam ver. E por causa da cegueira espiritual, eles pereceram no deserto. Não se alimentaram daquilo que Deus tinha, não entrar na terra prometida de Canaã, porque para você entrar na terra de Canaã, você tem que fazer o que é mais difícil para o ser humano: amar o próximo. É difícil amar o próximo, não é fácil, porque nós somos diferentes uns dos outros, somos egocêntricos, somos egoístas, somos maus, somos apontadores. Às vezes nós entramos na igreja amando, abraçando e tudo, quando sai já começa a mesma coisa, parece que estava no volta para o mundo de novo. E Deus quer que a gente saia daqui levando a palavra dentro do coração e semeando ela nos corações das pessoas que estão lá fora. Amar as pessoas não significa que você deve conhecer, não. Você não tem que amar uma pessoa porque ela é chata, porque ela é ruim, porque ela é má. Porque quando você ama uma pessoa, você está trabalhando isso no seu próprio coração. Isso sempre foi assim na vida desses grandes homens. Você sabe por que o povo conseguiu chegar à terra de Canaã, os mais jovens? Porque através de Calebe, Josué, através de Moisés, através de Arão, aqueles meninos começavam a olhar aqueles velhos andando e glorificando o nome de Deus, e começou aquela fé passar para o coração de cada um deles. E eles se uniram num só povo no deserto.
E para você se ficar unido como um só povo, independente de qualquer lugar que colocar você, você precisa de amar quem está do seu lado, amar quem é o seu próximo. Todas as vezes que os homens tentaram bater em Jesus, os saduceus, os fariseus tentavam maltratar, Jesus nunca revidava da mesma forma, ele revidava com amor, com a palavra dele. E aí, quando ele semeava aquela palavra no coração, a pessoa tinha que analisar e entender qual o melhor caminho. Agora o Senhor me deu outro caminho para andar, assim como foi na vida de Nicodemos. Todo mundo perseguindo Jesus, Nicodemos fazia parte, João 3, ele fazia parte daquele povo, ele vai escondido para ouvir o mestre, porque ele viu algo que os outros não conseguiam ver, porque os outros só estavam com tanta inveja daquilo que Jesus estava fazendo, que não conseguia ver o amor de Jesus na vida de cada um deles, porque Jesus veio primeiro para os judeus, só que eles não quiseram, e aí essa palavra foi passada para nós, e isso é gratificante, isso é grandioso, isso é uma honra, você fazer parte desse povo que andou no deserto, porque também somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão na fé. Em Mateus 3, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor, Mateus 3, vamos ver esses grandes homens que não mediram esforços, para que o evangelho fosse pregado. E não medir esforço significa que eles amaram aqueles que estavam ao seu redor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelos e cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Por que o Senhor coloca na Bíblia a alimentação e as vestes de João Batista? Significa isso aqui que João Batista se preocupava primeiramente na sua vida em pregar o evangelho. Ele não estava preocupado com a roupa que ele estava vestindo, ele não estava preocupado com o alimento que ele ia ter que comer, com as suas vestes, ele estava simplesmente preocupado em fazer a obra, e fazer a obra já significa que você tem amor ao próximo. Se nós estamos aqui reunidos nesse propósito de pregar a palavra de Deus para que as pessoas convertam o seu coração e passem a caminhar nesse caminho, significa que você já ama o próximo, porque já é um passo grande daquilo que a gente vivia antes. Não estávamos preocupados com o próximo, estávamos preocupados cada um com a sua vida, trabalhando, batalhando, tentando conquistar um tijolo após outro tijolo para construir coisas, para comprar coisas, e Deus mostra para você, você tem que preocupar com a minha palavra, para construir a fé das pessoas. Isso era o que João Batista estava fazendo aqui, porque ele amava os seus irmãos. Uma pessoa que fica no deserto, pregando o evangelho, mesmo sabendo que nas primeiras vezes que ele estava pregando não vinha ninguém, e ele continuava fazendo aquela obra, significava que ele estava preocupado com as pessoas, ele queria uma mudança, para que aquelas pessoas pudessem chegar a Jesus Cristo, para que aquelas pessoas pudessem aceitar o Senhor Jesus. E toda obra, quando você começa a fazer ela vai ter dificuldade. Toda pessoa, quando começa uma nova caminhada, sempre vai ter dificuldade. Se você está acostumado a fazer algo e você passa a fazer algo novo, é um novo aprendizado, vai ter dificuldades, você vai sair da sua zona de conforto, mas isso é ter fé no coração. Porque quando você vê João Batista ali, passando-se 6 meses, 7 meses, mas ninguém estava indo naquele lugar batizar, você acha que João Batista começa batizando e aqueles milhares e milhares de pessoas já foram lá? É claro que não, porque Deus sempre mostra para nós, todo o caminho, quando você caminha com Deus, é um caminho de aprendizado, e Ele só vai começar a te entregar aquela obra na sua vida, e nas suas mãos, a partir do momento que você sabe o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Você sabe o sentido da riqueza que é essa palavra no nosso coração. Você sabe das dificuldades que você vai ter que passar, porque você passou por elas, nós passamos por elas. Nós chegamos em determinado momento da nossa vida que às vezes queríamos até desistir, mas não desistimos porque temos fé na palavra do Senhor. E isso foi o que aconteceu naquele povo no deserto. Teve gente que desistiu, teve gente que não quis, mas teve muitas pessoas que continuavam avançando, porque tinham fé no coração.
E essa fé é contagiante, porque quando você começa a ter fé, começa a ter brilho, e as pessoas do mundo vão olhar e falar: está diferente, está um sorriso diferente, está uma voz diferente, porque não é você que fala mais, é o Espírito de Deus que está falando através de cada um de vocês. E através dessa palavra, João Batista começa a vir pessoas para ouvir, porque quando você continua naquela luta, continua buscando a palavra de Deus, quando você continua lutando para aquilo que Deus colocou nas suas mãos, mais cedo ou mais tarde vai aparecer pessoas. E isso foi o que aconteceu na vida de João Batista. E a palavra diz que milhares de pessoas, todo o Jordão e toda a adjacente, ia batizar naquele lugar. Sabe por quê? Porque ele amava aquilo que estava fazendo, porque ele amava os irmãos, porque ele pregava a verdade. Aquela verdade de João Batista que ele estava pregando fez com que ele fosse preso, fez com que ele fosse degolado, mas também Jesus disse que João Batista foi o maior homem entre os homens. Sabe por quê? Mas como que um cara que veste roupas de couro, que come gafanhoto e mel silvestre, se torna grande no reino dos céus? Porque Deus não preocupa com aquilo que você veste, com aquilo que você tem. Deus se preocupa com aquilo que você é, com aquilo que você está se tornando na palavra dele. E aí ele se agrada, e quando ele se agrada, ele abre portas que ninguém fecha, e ele continua andando com cada um de nós, nos fortalecendo. E esse João Batista se torna esse grande pregador da palavra de Deus. João Batista não fez nenhum milagre, João Batista não curou pessoas, João Batista não andou sobre as águas, mas João Batista fez um ministério tão bonito e tão grandioso para Deus, que no final do ministério que ele faz, quem vem de lá para cá? O próprio Filho de Deus, para ser batizado por ele, porque completou a obra. Isso é que Deus quer que a gente faça. Nunca desista, continue pregando o evangelho, continue amando os irmãos, não se preocupe com o tempo é de Deus, e Deus é dono do tempo, a eternidade é dele, e nós pregamos o evangelho para nós também fazermos parte desta eternidade. Em Êxodo 33, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 33, segundo livro, Êxodo 33. Êxodo 33. 33, 12. Moisés era uma pessoa especial. Era escolhido por Deus. Teve uma grande trajetória, viu milagres, a qual nenhum outro viu. Mas por que tudo isso aconteceu na vida desse grande homem? Se você pegar a trajetória de Moisés, do começo até a caminhada no deserto, você vai reparar que o coração de Moisés era voltado para o povo, era voltado para Deus. Ele amava tanto aquele povo, que quando ele, antes de conhecer a Deus de verdade, ele tenta fazer a justiça com suas próprias mãos. E se você não amar o seu próximo, se você não amar o seu povo, você não consegue lutar por ele. Moisés lutou. Não sabia que estava fazendo errado, porque é assim nas nossas vidas. Você só vai conhecer a verdade a partir do momento que você começa a caminhar na verdade, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que é o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Disse Moisés ao Senhor: tu me disseste, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não sairemos daqui. Olha só, por que Deus escolhe esse Moisés? Porque Moisés amava tanto esse povo, que ele vivia intercedendo por esse povo.
Quando o povo faz um bezerro de ouro, não era para fazer, porque aquele povo foi tirado do Egito com sinais miraculosos, das pragas. Aquele povo não era para duvidar de maneira nenhuma de Deus. Mas o grande erro hoje, nas nossas vidas, é que as pessoas acreditam em milagres. E milagre não vai fazer você continuar caminhando no deserto. O que faz caminhar no deserto junto com Deus é fé, é acreditar de verdade que aquilo que Deus tem para nós está no final da nossa caminhada. E isso faz a gente ter força para caminhar até o final, e não só sozinho, porque a palavra de Deus, ela fala, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, Deus não trabalha na unidade, Ele trabalha na coletividade, Ele trabalha num povo. E esse aqui era o povo de Deus. Agora vê tanto que esse Moisés intercedia por causa desse povo, que chegou no momento que ele disse para Deus: se o Senhor não for conosco, nós também não vamos sair daqui, porque não tem sentido a gente caminhar sozinho no deserto sem a tua presença. Não tem sentido para nós caminharmos sem a presença de Deus. O verdadeiro sentido da reunião, da igreja, para ouvir a palavra, é saber que o Espírito de Deus está aqui no meio de nós, nos guiando, nos alimentando, nos fortalecendo através dessa palavra. Foi por isso que Moisés teve força e vigor para andar 40 anos no deserto. Ele termina a sua caminhada com 120 anos de idade, e com todo o vigor. Houve um clamor muito grande daquele povo. Você sabe por que todo o povo clamou por causa da morte de Moisés? Porque Moisés amava aquele povo tão grande, tão grande. Moisés não precisava de ter andado no deserto, mas andou. Moisés não precisava ter voltado até o Egito para libertar aquele povo, mas ele voltou, porque ele sabia que aquele povo fazia parte dele, era irmãos dele, irmãos na fé, irmãos caminhando junto. Somos nós também esse povo. Somos nós aqui aprendendo. Haverá momento das nossas vidas que ao invés da gente tocar na rocha, a gente vai bater como Moisés cometeu esses erros. Há momentos na nossa vida que a gente vai duvidar, igual Abraão duvidou quando Deus falou que ele ia ter um filho, o filho da promessa. Ele falou: já estou velho. E a sua esposa muito mais não acreditou, porque estava mais velha ainda. Então haverá momentos da nossa vida que a gente vai cometer erros, mas aí você olha para esse povo e vê que eles cometeram, mas não desistiram. Cometer erros, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Cometer erros faz parte da caminhada, mas quando você comete um erro e levanta de novo, assim como Pedro cometeu, porque Pedro não era para ter negado Jesus, andou com ele 3 anos e meio, viu milagres de todas as formas, viu cegos ser curados, coxos, leprosos, andou sobre as águas junto com o Senhor Jesus, e no determinado momento, quando alguém pergunta se ele fazia parte daquele povo, ele olha de um lado e olha do outro, falou: aqui não tem problema eu mentir, porque ninguém está me vendo, e Deus está vendo todas as coisas. E na terceira vez que ele nega Jesus, vem passando e olha dentro dos olhos dele, e aí vê passar um filme na sua cabeça, e saber que Jesus era Deus, e que ele nunca poderia ter feito aquilo. Mas o arrependimento que veio no coração fez com que a fé crescesse poderosamente na vida de Pedro. E assim é conosco, porque Deus está sempre trabalhando dentro de nós, para que a gente aprenda a amar os irmãos, ser fortalecido por essa palavra, saber que nós temos defeitos, que nós somos errôneos, mas que o Senhor Jesus não é, e que Deus também não, e Deus nada é impossível para Ele. Basta que a gente creia de verdade. E isso acontece na vida de Moisés. Olha só os milagres que aconteceu na vida desse grande homem. Voltou, depois de ter se deparado com aquela sarça ardente, porque agora já estava preparado para ouvir a voz de Deus. Porque Deus só vai falar no nosso coração quando nós continuamos persistindo na palavra dele, continuamos orando, continuamos buscando, e vai chegar no momento que às vezes a gente vai até pensar: o Senhor não vai falar comigo mais? Aí ele fala com você quando você menos estiver esperando, porque eu tenho certeza que Moisés não estava esperando aquele momento daquela sarça, porque ele já estava pronto, porque o seu sogro ensinou tudo que era de Deus na vida dele, e a partir daquele momento ele ouve o que é mais glorioso nas nossas vidas: a voz do Criador. Moisés, tira as sandálias dos teus pés,
porque esse lugar que tu pisa agora é terra santa. Agora vocês vão pisar na terra santa de Deus, porque vocês agora são povo espiritual na palavra do Senhor. É assim que Deus consegue nos fortalecer através desses grandes homens, porque a palavra de Deus tem poder, mas você precisa acreditar, porque quando Ele vai aumentando as dificuldades nas nossas vidas, Ele também anda junto. E Moisés volta para aquele lugar que ele tinha fugido, que um dia ele tentou da sua maneira libertar aquele povo, porque agora ele estava pronto para fazer aquilo que Deus tinha na vida dele, porque agora ele tinha fé e conhecimento da palavra de Deus. Ele amava Deus e amava seus irmãos, e quando se juntam essas duas coisas, Deus faz milagres na vida de cada um de nós. É por isso que é tão importante essa palavra e essa caminhada, porque ela nos desprende do mundo, ela nos fortalece diante de Deus, e ela nos aproxima, o Espírito Santo colocado dentro do nosso coração, para a gente continuar fazendo essas obras que esses grandes homens fizeram. Fazemos parte desse povo. Em Gênesis 45, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer seus irmãos, levantou a voz sem choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não puderam lhe responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, vos não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Não existe um menino de um coração tão grande igual José. Só Jesus. Mas todo esse coração de José foi preparado por Deus. Deus trabalhou na vida dele. Deus humilhou. E às vezes Deus pega a gente e nos humilha. Nos humilha para a gente sermos dependentes de Deus. Sabemos esperar o tempo de Deus, fazer a vontade de Deus. E isso estava acontecendo na vida de José diante desse grandioso Deus. Foi jogado no poço, seus irmãos tinham inveja dele quando ele pregava a palavra, porque quando ele dizia que eles iam debruçar, ele estava nada menos, nada mais do que pregando a palavra para eles, dizendo: Deus vai fazer isso na minha vida. Ah, não vai não, você está ficando doido. Porque é assim, quando as pessoas não têm o conhecimento da palavra, e às vezes, elas tendo o conhecimento, elas vão duvidar de você. Mas tem o Deus, nosso Deus, que continua nos fortalecendo e dizendo: continua caminhando, porque eu estou contigo. Não preocupa se as pessoas não acreditam, eu estou contigo, e eu já dei a minha palavra. Deus deu a palavra para José, e não importa o que acontecesse, aquele sonho ia acontecer na vida desse grande homem. Depois de vários anos passados, você vê José se deparando com seus irmãos, indo lá pedir comida. O engraçado de tudo, que Deus primeiro prepara, teve que 2 anos de fome, 7 anos de fartura, José trabalhando e trabalhando e trabalhando, porque 7 anos foram de fartura. Por que José não aproveitou esses 7 anos de fartura e foi ver o pai? Por que José não aproveitou esses 7 anos de fartura e foi ver a família dele? Porque o coração de José ainda estava magoado de toda aquela situação que tinha acontecido na vida dele. Ele não queria, porque se ele quisesse, ele tinha ido. José era livre, era governador, ele podia ir aonde ele quisesse. Então, por que 7 anos de fartura na vida de José e do Egito, que ele estava mantendo o celeiro cheio, enchendo o celeiro para alimentar todo o povo? Por que nesses 7 anos José não voltou? Porque o coração ainda estava sendo trabalhado.
9 anos da vida de José, porque depois foram mais 2 anos, agora de escassez, agora de fome. Agora José provavelmente preocupou com seu pai. Meu pai vai passar fome naquele lugar, está todo mundo passando fome. A minha família, meus irmãos que me jogaram no poço, isso já não importa mais. Está vendo que é nos momentos de dificuldade das nossas vidas que às vezes vem o perdão? É nos momentos de tristeza da nossa vida que o perdão é liberado. É nos momentos de muita dificuldade que Deus coloca na vida das pessoas, que elas passam a olhar de outra maneira e amar os seus irmãos e amar os próximos. Porque foi nesses 2 anos de dificuldade é que aparecem os próprios irmãos e se deparam diante de José. E José, quando vê a palavra de Deus, fala que ele reconheceu eles na hora. Eles não reconheceram José, porque estava diferente. Eles não reconheceram José, porque José agora estava com brilho, agora José estava grande, agora José era governador do Egito. Eles nunca podiam imaginar que o próprio irmão estaria naquela situação, graças a eles mesmos, porque foi eles que colocaram José naquela situação. Porque quando você anda com Deus, as dificuldades que as pessoas às vezes colocam nas nossa caminhada, faz com que a gente cresça de uma certa forma, porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a sabedoria. E naquele momento, aqueles irmãos que duvidavam de José, que duvidavam do sonho de José, que não acreditavam que um dia ia se debruçar diante do seu próprio irmão, estavam naquele lugar ajoelhados pedindo alimento. E José se revela a eles. Está vendo tanto que é bonita a nossa história? Isso faz parte da nossa história. Porque a partir do momento que você se torna crente, você se torna esse povo que ama Deus de verdade, que se relaciona com Deus de verdade, que aprende a esperar o tempo de Deus de verdade, que ama os próximos de verdade, que ama os irmãos de verdade. Porque sabe que no tempo de Deus Ele trabalha tudo isso na nossa vida. Ele nos fortalece de maneira correta. E sabe por que José se revelou aos irmãos? José se revela aos irmãos porque eles se arrependeram de tudo que tinha feito para ele naquela caminhada toda. Então, quando a gente se arrepende de verdade dos nossos pecados, Jesus Cristo se aproxima de cada um de vocês, de cada um de nós. E aí Ele nos ensina a amar o próximo, a amar os irmãos nessa palavra. E aí Ele nos ensina e anda com cada um de nós. Porque esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Caminhar junto. Plantar e colher junto. E se você planta aquilo que Deus dá para você, vai crescer, vai frutificar 100 por 1. Porque Deus não tem nada que faz crescer na obra igual Deus. Só que nós temos que aprender a confiar sempre no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quem precisa de oração? Então vamos unir a nossa fé, vamos apresentar a nossa casa, a nossa família. Amém? Levanta suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa família, a nossa parentela. Papai querido, apresentamos os irmãos que não puderam vir, apresentamos, ó Pai, cada nome que está inscrito no caderno de pedido de oração, que o Senhor nesta noite venha alcançar cada um com a Tua paz, com o Teu refrigério, com a Tua cura, com a Tua libertação e com a Tua transformação. Papai querido, e diante de Ti também apresentamos a semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos tudo o que iremos fazer diante da Tua presença. Papai querido, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos,
lançando por terra, Senhor, toda afronta, lançando por terra toda perseguição contra as nossas vidas. E tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência, que todos venham ver a diferença na vida de cada um de nós te pedimos. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, livrando do homem fraudulento e do acidente. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco, que o Senhor venha levá-los, ó Pai, em paz, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, que as bênçãos do Senhor, as bênçãos sem medidas do Senhor, venha ser derramada sobre a tua amada igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.